Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, é sexta-feira, dia para a gente tratar de assuntos mais leves, né? Vamos deixar um pouquinho a economia de lado e falar um pouco de sucessão, jovem no campo? Opa, esse assunto pode não ser leve, né? Depende da maneira que você leva aí, mas aqui a gente sempre pretende ajudar você. Tem reportagem exclusiva e também entrevista especial aqui no estúdio. Mas antes, como é de praxe, vamos às notícias do nosso setor? O custo de produção do frango aumentou em janeiro, R$ 3,01. É a primeira vez em 2 anos e meio que o preço superou os R$ 3,00. Em relação aos 2 meses anteriores, o incremento é pequeno, de 0,5%. Mas comparado a janeiro do ano passado, a alta é de 7%. De acordo com a Embrapa, entre as causas está a alimentação. A base da ração é o milho, que está 30% mais caro que um ano antes. E a mão de obra também encareceu 13%. O que tem levado os jovens a ficar ou até migrar para o campo? Cada um deles pode ter um motivo, mas é fato que a tecnologia de hoje em dia, com a facilidade de estar conectado em qualquer lugar, ajuda. Não só isso. Até o significado de trabalhar no meio rural. Tem tratorista conectado, por exemplo, agricultor pilotando drone, agrônomo analisando lavoura via satélite. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos ver uma reportagem? Celular, computador. Poderíamos estar falando de um jovem executivo a caminho de um prédio comercial no centro da cidade. Mas o escritório do Elton, de 32 anos, é a granja. Tudo começou com o meu pai sendo produtor rural e ele veio a falecer, né, em 99. E minha mãe assumiu os negócios, né, e eu sempre estive junto, né, nos processos. Desde pequeno eu perdi meu pai com 12 anos. Então, eu nasci no sítio, morei sempre na roça. Meus pais sempre foram da roça. E assim nós estamos na luta. Quando eu casei, meu marido já mexia com laranja. Aí o Elton tinha 12 anos, que eu tenho um filho que chama Elton, né, com 12 anos. Meu marido faleceu e eu falei, não, eu não vou cruzar os braços e vou à luta. E estamos aqui até hoje. Teve bastante resistência para a senhora seguir aí em frente aos negócios? Teve. Ao sítio de vocês? Teve muita. Nossa, as primeiras reuniões que eu ia, né? E eu falava, nossa, mas só eu aqui no meio de mulher, né? Mas venci, hoje não, hoje já tem mais. E estamos aqui e graças a Deus muito bem. Foi uma pessoa muito batalhadora que me inspirou e a gente chegou aqui onde está hoje e ampliando os negócios aí. E dessa forma que eu fui cursar agronomia, né? E quando eu voltei, a gente conseguiu estabelecer na empresa alguns novos parâmetros, né? Conseguimos diversificar, inclusive, que foi aí que eu entrei na avicultura. Já sabendo desde cedo que queria dar continuidade à história iniciada pelo pai, o Elton cursou engenharia agronômica e se tornou de vez o parceiro da mãe nos negócios. Para nós é bastante importante, muito satisfatória essa sucessão familiar, né? Facilita muito a comunicação com a gente, com o nosso extensionista, com o jovem dentro da produção agrícola, né? E isso facilita bastante os nossos resultados. Hoje as granjas têm um nível tecnológico bastante avançado, então esse fato da formação técnica que o Elton tem ajuda bastante a gente a
conduzir o plantel aí da maneira excelente aí para obter os melhores resultados. A experiência prática da mãe, mais o conhecimento técnico e digital do filho, um intercâmbio de gerações. O matrizeiro de produção de ovos férteis se tornou realidade em 2014 após muitos estudos. Hoje, são 2 núcleos, com um total de 75 mil matrizes. Cada uma produz cerca de 190 ovos incubáveis. A rotina minha é levantar 4h30 todo dia. Aí eu já espero o funcionário chegar, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e venho junto. Saio de casa junto com o funcionário. E chego de noite também. Chego sempre 6 horas, 6h30, tô chegando em casa. Eita. E na parte da granja já fica um pouco mais distante? Isso, na parte da granja é mais o Elton. A dona Nair continua focada na produção de laranjas, mas de olho na granja. Inclusive, ela otimiza custos, utiliza a cama das aves na adubação do pomar. A mãe está orgulhosa da trajetória do filho à frente das matrizes. E a senhora, pelo visto, está orgulhosa da trajetória que ele está seguindo aí. Oh, nossa, estamos contentes, sabe? Graças a Deus. E pretendem expandir ainda mais a produção de ovos? Nós estamos pensando no terceiro, né? A gente, quando meu marido faleceu, ele deixou 50 hectares, né? E hoje nós já temos 170 hectares. Eita, graças a Deus. Beleza. Mas com muita luta, que nem você falou, a gente não é assim, eu não estou me falando de orgulho, mas a gente não trabalha só 8 horas. A gente trabalha de 14 a mais horas por dia. Posso perguntar a idade da senhora? Pode. Estou com 60 anos. 60 anos? 60 anos. Está pensando em parar? Não, ainda não. Dona Nair sempre em cima, né, cobrando. A experiência a gente não pode nunca descartar, né, de uma pessoa com maior vivência na atividade. Então, para nós é muito importante, sim. Nós contamos muito com ela. Seguindo a tradição e o legado do patriarca, quem sabe vem aí num futuro próximo outro produtor, o João Neto, trazendo ainda mais inovação aos negócios da família. Tem o seu filho também? Quantos anos Sim, tem eu seu tenho filho? filhos de 7 anos. Será que vai seguir os passos do pai, Espero como que você sim. seguiu os passos do seu pai? Espero que sim, no caminho dele, né? Sem forçar nada, mas eu acredito que sim. Ele gosta bastante? Sim, tem aquela paixão por máquina, essas coisas que é onde começa tudo, né? Eu falei para ele, ainda falo para ele, filho, você quer ser um médico? Eu brinco com ele, né? Ele falou, vovó, eu não sei ainda. Eu falo, quem sabe você faz uma veterinária um dia, né? Mas eu acho que ele vai ser da roça também. Mas a gente vai deixar para ele escolher, né? Vai incentivar sim, eu acho que o incentivo também é muito bom. Mas a gente vai deixar para ele escolher mesmo. É uma situação que muita gente passa Brasil afora aí, né? A sucessão, a permanência do jovem no campo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso com o André Ricardo Cardoso da Silva, ele que é consultor de agronegócios do Sebrae. Bom dia, Ricardo. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Pablo. Obrigado. Ricardo também trabalha muito com os cursos do Sebrae sobre sucessão. Ele é um especialista nisso, lida com muita gente. Vamos começar do começo, né? Porque esse era um assunto que, sei lá, até os anos 2000 ninguém falava muito, né? Sim. Sucessão familiar, né? O que acontecia muito era êxodo rural. Todo mundo saindo do campo para a cidade. A minha família passou por isso, meu pai, meus tios, né? Porque na cidade era onde se via oportunidade. Oportunidade, exatamente. Né? E ninguém se preocupava muito com isso. Exatamente. A profissionalização do agronegócio, né, acho que começou exatamente quando essa palavra agronegócio entrou no meio rural. Antigamente você falava o meio rural. Meio rural, propriedade rural, né? O sítio. O sítio, a chácara, né? E isso não era... ainda se falava pouco de profissionalização. Quando você começa a entrar em profissionalização, veio essa palavra agronegócio, agrobusiness, né, principalmente. Isso cresceu, né? A mente teve que se abrir, né? Eu acho que também veio por causa da questão da tecnologia também, começar a entrar muito mais forte dentro do Brasil. E também porque eu acho que começou a se perceber da necessidade que a gente tem do agro, né? E que se as pessoas saírem isso, né? Do meio rural, a gente vai comer o quê?
Exatamente, né? Da onde vem a comida, né? Principalmente. Então, existe uma necessidade, né? Então, a informação se difundiu muito mais rápido por causa da tecnologia que a gente tem hoje, a internet principalmente, e aí, consequentemente, veio essa palavra agronegócio, começou a se ver que, pô, precisa de comida, né? Quem é que vai produzir se todo mundo sair para a cidade? Né? Então, por isso que houve uma necessidade de profissionalizar e, ao mesmo tempo, essa sucessão começar a crescer. Pois é. E é engraçado como em indústrias, né, do meio urbano não se fala muito disso. Parece que é mais orgânico, né, o negócio, né, de pai para filho, né, ou nem tanto, nem você tanto, dizer, né? Nem tanto. Todo empresário tem essa dificuldade. Essa preocupação, né? E essa dificuldade da sucessão do negócio dele. Né? Então, não é só do meio rural. Né? Tanto que você pega grandes empresas que existiam, né, no passado e que foram extintas por causa de problema da sucessão. É, né? verdade. Mas pode ser que já nessas empresas, nessas indústrias, eles já tenham uma organização melhor, que às vezes isso pode acontecer de maneira melhor. Se não vai para o filho, vai para aquele funcionário que era bom, o negócio continua. Isso vai acabar continuando. Né? É diferente do meio rural. Porque o grande problema é que o jovem ele quer estudar. E aí, quando ele estuda, ele vai sair naturalmente. Né? Ele vai fazer uma faculdade fora da região onde né, a família dele reside. E isso faz com que ele... E ele acaba ficando não só longe da fazenda, mas longe da família. Da família, exatamente. Né? Exatamente. E aí fica difícil essa reconexão. Ele entender que tudo começou onde a família dele reside. Né? Porque ele já se situou na cidade, a cidade já começou a entrar no meio dele, então faz com que ele comece a esquecer um pouco da natureza dele. Né? E aí é que faz a necessidade do pai. E a reconexão pode ser difícil. Então, quando é que começa isso lá na família, né? Para que a gente mantenha a sucessão? Quando é que você acha que isso deve começar? Quando o filho ainda é criancinha? Sim, principalmente. É ele se inserir no meio rural. Né? Desde criança ele participar da propriedade do pai dele. Ele entender que aquilo é importante não só para ele, mas para o meio, né, para a vida dele, para a vida da família dele. E isso é fundamental que ele, quando ele está como criança, quando ele vira adolescente, antes dele sair mesmo que ele saia, ele já está entendendo que ele precisa dar continuidade na propriedade do pai dele. Né? E o pai dele também entender isso. Porque às vezes o pai também se esquece disso, que a família não é só ele. Né? E isso, a propriedade rural tem muito essa dificuldade. O pai ele tem um paradigma muito grande de entender que a família dele tem que continuar, que o negócio dele, principalmente entender que o negócio dele não pode parar com ele. Se ele sair, ele não pode aquilo não pode deixar de continuar. Então, acho que até a conversa ela não é só manter por perto, né, a criança ou adolescente, mas ter conversa sobre isso. Constante. Olha, funciona assim, não funciona assim. Exatamente. É uma empresa. É uma empresa. É isso aqui que vai gerar você ir para a faculdade. É isso aqui que vai estar fazendo você estudar, é isso aqui que está trazendo comida aqui para dentro de casa, né? Por mais que ele produz comida, mas é isso que está fazendo o mercado girar, né? E a vida deles andar. Então é isso que a conversa constante, inserir a criança, o adolescente, é fundamental para que isso continue. A gente está numa conversa quase que psicológica aqui, né? Quase que psicólogos. Mas é a verdade. E na real é isso mesmo. É a verdade. É falar sobre comportamento, né? Tanto familiar quanto empresarial. Empresarial. Né? Como tratar o seu filho, né? A gente vai falar sobre isso, então. Vamos começar a fazer a sucessão? Como é que você trata o seu filho? É uma dica importante que a gente traz no próximo bloco para você. Fique aí.
Voltamos e hoje o nosso tema é a presença do jovem no campo. E eu conheci não só um, mas dois, aliás, um casal muito simpático em Santa Catarina, que depois de estudar fora, morar em outro estado, resolveu voltar para a granja da família para tocar o negócio. Por lá tem muito trabalho e o amor dos pais, além da alegria dos amigos e, por que não, todas as comodidades da vida urbana. Jovens no campo, vamos começar pelo mais importante. Será que tem Wi-Fi aqui? Tem, claro que tem. É essa aqui, Wojciech, que é o sobrenome? É essa aí mesmo. Tá aberta. Posso acessar? Pode acessar, fica à vontade. Muito obrigado. Brincadeiras à parte, será que isso, a conectividade, é um dos fatores que faz a gente ficar no campo? Sim, com certeza. Isso hoje em dia já é uma necessidade ter internet no campo, ter Wi-Fi, né? Porque se eu vou para a cidade fazer alguma coisa, ou em diferente lugar que eu vá, eu consigo acompanhar toda a minha instalação remotamente, né? Então, isso já é uma necessidade hoje em dia, né? Você ter, e até pelo teu bem-estar, pelas suas redes sociais, pelo WhatsApp. A granja aqui, como ela é toda automatizada, tal, conectada, você acompanha os dados por aqui. Exatamente, pelo celular, exatamente. Então eu tenho acesso remoto em qualquer lugar que eu vá. Diferente onde que eu vou, tenho acesso para ver como é que está o ambiente da minha granja, né? O que traz toda uma liberdade para o trabalho, mas também é legal por conta do lazer, né? Em casa vocês podem conversar com os amigos, assistir um filme. Tem que ter, né? Também tem que ter um momento de lazer, você sentar, assistir um filme, alguma coisa mais descontraída, né? Não só pensando no trabalho, mas também no nosso bem-estar como um todo, né? E aí vocês estudaram, moraram fora, estagiaram em outros estados, inclusive tudo juntos, e decidiram voltar. Foi por vontade própria ou uma pressão dos pais? Não, na verdade é mais por qualidade de vida, né? Você, trabalhando em casa, você consegue ter uma qualidade, no meu entender, no meu perceber, uma qualidade de vida melhor, né? Você faz os seus horários, se você quiser sair, você sai. E então eu acho que a qualidade de vida no interior, para mim, é muito boa no caso, né? Não só por gostar do interior, mas tu quer dizer que na empresa da família, exatamente, vocês valorizaram isso, perceberam o quanto isso dá para vocês uma certa liberdade e até um investimento, né, para o futuro, uma garantia. Exatamente. Eu acho que é muito importante isso, a questão da confiança da família em trazer os filhos de volta para o campo, né? Eu acho que foi bem legal no nosso caso o que aconteceu, porque a família ou os pais demonstraram uma confiança em nós e a gente está tentando fazer o possível para provar que é possível, que a gente consegue atingir os objetivos que eles também almejavam. Obrigado vocês por terem recebido aí a gente lá em Itapiranga. Vamos continuar nossa conversa aqui com o André Ricardo, que é do Sebrae, inclusive ministra cursos sobre sucessão. André, eu tenho uma tela aqui para a gente ver juntos, que é sobre os principais erros da sucessão. Vamos ver? Tratar o filho no caso, aí, como filho e não funcionário ou sócio. Isso ocorre muito? Sim, muito. Ele entende como uma pessoa da família, né? E isso é uma dificuldade. Para ele, ele tem que entender que o filho é um colaborador e que é a pessoa que vai suceder ele. Então, essa capacitação, esse entendimento. Um pequeno detalhe, né? Sim. Como, por exemplo, chamar a atenção dele na frente dos outros. Dos outros, exatamente, como um filho, né? Não como uma pessoa responsável, né? Eu mesmo dei consultoria já em propriedades que a pessoa, né, o pai passou para a filha e a filha teve que assumir o negócio, né? Primeiro resolver toda a questão. E o grande paradigma, né, que o pai tem, né, é aceitar isso, é aceitar que aquilo que ele fez passou e agora tem que vir uma nova cabeça para trabalhar o negócio dele.
Isso é fundamental. É que tem até um outro ponto ali, eu vou pular, viu, gente, aí de casa, ó. Seja a cópia do administrador atual. Não tem como, nunca vai ser. Nunca vai Nem ser. que ele faça 500 cursos. Exatamente. Cada um tem um perfil, Sim, uma personalidade. Né? E a gente pode já tocar no outro segundo ponto ali, ó. Vejam aí. Que ele esteja imediatamente pronto, o jovem. Não vai estar também. Não vai estar. O pai também, quando começou, errava, né? Calma. Todo mundo só que ele enxerga da forma dele, né? E o filho vai enxergar da forma, que cada um tem uma forma de entender, né? Ou de agir. E isso, para o pai, é sempre difícil. E isso gera muito conflito. Isso é um problema muito sério no meio, em qualquer empresário, né? Ele não entende que o filho vai trabalhar de uma forma e ele atuava de outra, né? Então essa conversa, se não existir, e aí é que ele tem que entender como um colaborador, porque se ele entender como um filho, esse conflito vai existir. Olha, muitas vezes o erro, vamos puxar a orelha aqui, pode estar mais no pai do que no filho, nessa forma de tratar. E, inclusive, vamos perguntar para o André aqui, hein, André, não só essa questão de tratamento, essa questão psicológica, como a gente brincou aqui, né? Mas como administrativamente também é importante que você tenha no papel que o seu filho, ele é um colaborador da sua empresa ou um sócio. Sim. É bom fazer isso? Fundamental. É fundamental. Ele tem que sempre determinar que do lado de fora, eles são família. Do lado de dentro, eles são uma empresa. E essa empresa, tudo tem que estar no devido lugar, vamos dizer, de uma forma pejorativa. Mas ele tem que entender que a família dele está na casa dele, dentro da empresa, por mais que eles trabalhem no mesmo lugar, mas ali dentro ele é um funcionário, ele é um colaborador, ele é um sócio, e isso tem que estar bem definido em documento. Né? Quem que vai assumir, como vai assumir, quando vai assumir, isso é uma capacitação. Porcentagem de participação que cada um tem, e isso é uma questão natural. A gestão, principalmente isso em qualquer negócio, né? No meio do rural principalmente, mas a gente misturar as coisas, né? Então o dinheiro que entra é o meu dinheiro, não, ele tem que ter o prolabore dele, o profissional tem que ter o salário dele, né? O filho tem o salário dele, o dono tem o prolabore dele, ele não pode misturar as contas da empresa com as contas pessoais. Isso é uma profissionalização. Tem um salário? Sim, que é o prolabore. Que é o prolabore que ele tem, que é o salário dele, que é o salário de dono dele. Ele não pode misturar o negócio dele, o dinheiro dele da pessoal, com o dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o dinheiro dele é o dinheiro dele. O dinheiro que ele vai receber pelos ganhos dele está separado. Ele não pode passar o mesmo cartão da empresa para pagar a conta dele. Né? E a mesma coisa acontece com o sócio, o filho. Ele tem o dinheiro que ele vai receber. Quanto tempo você acha que leva essa transição? Existe um tempo mais ou menos certo ou cada situação é uma? Cada situação tem o seu modelo. O importante é o pai saber o momento ou definir um momento certo. Mas isso pode girar em uma série de fatores. Pode ser por causa ele vai esperar o filho retornar. Depois de 2 anos que o filho retornou da cidade ou fez a faculdade dele, porque ele acha que o filho, depois que fez a faculdade, está mais preparado. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Pode ser que no momento que ele voltar, ele fez uma faculdade que não tenha nada a ver com administração. E ele precisa de mais capacitação para poder chegar nesse nível que o pai está esperando. Mas o pai precisa estar aberto a entender que o filho vai vir com uma cabeça diferente. E que aquilo que ele fez, pode ser que ele não faça da mesma forma. Né? É essa a grande preocupação que o pai tem que ter, de estar aberto a entender que o filho vai vir com uma outra visão, vai vir com uma outra forma de trabalho, que essa forma de trabalho ele tem que absorver e até mesmo se capacitar para entender que vai vir de uma outra forma, que pode ser que aquela forma que ele fazia venha mais rápido de outra forma que o filho vai entender, que o filho vai trazer. Então, são coisas que são naturais, por isso é que não existe um prazo. Não ser resistente, né? Não ser tão resistente. Mas não existe um prazo, porque a capacitação que o filho vai vir e a visão que o filho vai vir para trazer para esse negócio não é a mesma do pai.
Né? O pai pode ter uma e o filho tem outra. Tá certo. E é natural. E você pode procurar o Sebrae da sua região para ter um pouco mais de informação e até cursos, né, André? Principalmente. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Pablo. E muito será obrigado bem-vindo em outras oportunidades, porque a gente pretende falar mais sobre esse assunto aqui no Ligados Integrados. Aguarde, hein? Cada vez mais no clima de sexta-feira, agora eu vou receber a nossa amiga Priscila Paiva. E aí, sextou, Priscila? Sextou, costumo dizer aqui no Canal Rural, feliz sexta-feira, não né? é? Na verdade, clima de sexta-feira é um clima sempre bom, não é? Claro, olha só, a gente já tá todo saidinho. Mesmo, só que tem gente que trabalha sábado, trabalha domingo. Sim, a gente também às vezes, também, né? Então assim, mas de qualquer maneira, a sexta tem aquela energia, aquela atmosfera, não é verdade? Todo mundo já tá, né, mais feliz, mais aberto para conversar, né? Com certeza. É muito bom. Vamos falar de tempo, de clima? Vamos falar de tempo, de clima, e hoje eu separei, sabe qual estado? Paraná. Paraná, a gente teve mais chuva no Paraná do que em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que a gente está observando aí nas últimas semanas. Até em Santa Catarina a gente teve alguns acumulados maiores. Agora, você sabe que eu estive no Rio Grande do Sul, viu, Pablo? No noroeste do estado, lá em Campo Novo, num fórum do Projeto Soja Brasil. Fui muito bem recebida em Campo Novo. Imagina se não seria. Nossa, foi muito legal, viu? Um clima ali caloroso. E o que eles disseram é o seguinte, que até choveu, mas tem algumas janelas de tempo mais seco, tem soja ainda para terminar de desenvolver, e a estimativa não é de chuva muito volumosa ainda, o Rio Grande do Sul com déficit hídrico, mas o Paraná está bem melhor. Até se a gente pegar esse mapa que eu trouxe de água disponível no solo, já que é sexta-feira eu trouxe um mapa especial para você. O que ele mostra? A retenção de umidade do solo por conta das precipitações, e fica bem nítido que o Paraná tem 80% de água disponível, está muito bem em todas essas situações. Agora, olha o Rio Grande do Sul, metade sul do estado com apenas 30% de água disponível. Sabe o que é isso? O índice mínimo tolerável para o bom desempenho das pastagens, de tudo que está se desenvolvendo, é 60%, Pablo. 30% é baixo. Para reverter esse déficit hídrico, a gente não tem chuva suficiente nos próximos dias. E agora, o pessoal às vezes acha que para o nosso setor aves e suínos isso pode aí não ter alguma consequência, mas tem sim, porque isso mexe também com o ar, né? Sim, a umidade do solo tem que estar elevada para você conseguir também, com a chuva, não só elevar a umidade do solo, mas também a umidade relativa do ar. Agora eu trouxe a cidade que você me pediu, Jacarezinho, não é verdade? Onde você tem uma estimativa de chuva de 100 milímetros, começando aí a partir dessa sexta-feira, tá? Mas março vai se mostrar mais seco ainda do que fevereiro. Então ainda podemos esperar bons episódios de chuva, mas chuva abaixo de 20 milímetros diários. Aí depois, em março, a tendência é da diminuição. Então aí, essa secura vem subindo o mapa? Na verdade, você sabe que para o Paraná, a gente vai ter chuva até meados de abril, assim, que é quando cortam as chuvas, né? Você já está no outono, aí cortam as chuvas. Aí, para o Rio Grande do Sul, é que volta a ter chuva a partir de abril. No Paraná diminui um pouco e no Rio Grande do Sul aumenta. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, o verão não é o período mais chuvoso no Rio Grande do Sul, e sim a primavera. Tá certo, então. Bom fim de semana. Um prazer. Até mais. Prazer sempre. Bom fim de semana para vocês aí de casa. Até segunda-feira. Feliz sexta-feira. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.